Olá, muito boa tarde, sejam novamente bem-vindos. Quem esteve aqui ontem com a gente, muito obrigada por estar aqui novamente. Vou até pedir para vocês colocarem no chat o nome, de onde vocês são, se participaram ontem, se é a primeira vez. Para quem está chegando agora, no segundo dia aí da nossa sequência de lives dessa semana, meu nome é Ana Lídia, sou professora da Live e sou consultora tributária, líder da área de consultoria tributária do escritório Vaz de Almeida. Estou essa semana trabalhando aqui junto com o pessoal da Arquivei e da Dutex, são empresas que eu acompanho desde o início e tenho um relacionamento aí de admiração muito grande. Fiquei muito feliz de ser convidada para participar dessas lives que vão acontecer todos os dias essa semana, com um assunto muito interessante que é tendências de 2021 na área de tax, né? Tax Trends 21. A gente dividiu aí essas tendências a partir de uma pesquisa que foi feita por essas duas empresas, pela Arquivei e pela Dutex, num mailing muito bacana com o pessoal de tax, foram mais de 400 entrevistados, uma pesquisa que foi toda trabalhada, e a gente vai discutir os resultados dessa pesquisa, tá? Falando um pouquinho hoje da parte de carreira, mas essa pesquisa tem 5 pilares ali, né, que são bastante relevantes, de tendências aí para 2021. Então, a gente vai falar de carreiras, a gente vai falar de processos e autonomia. Conversamos ontem um pouquinho também sobre essa visão abrangente da semana, um pouco de carreira, um pouco de automação. Falamos ontem com o Tiago e com o Henrique da empresa OLX e da Uber, foi muito legal. Quem não assistiu, corre lá, tem o material no YouTube, está gravado, vale a pena. Pessoal fera conversando com a gente. E Isis, que estava ontem, está aqui hoje também, né, Isis? Boa tarde, vou apresentar a Isis para vocês, para quem não conheceu ainda a Isis. A Isis é fundadora, co-founder da Arquivei, engenheira de produção, até brincamos com ela ontem, né? Meu Deus, engenheira de produção no meio de tax, como é que faz, né? Com essa cabeça de exatas, branco e preto, no meio desse nosso mundo de dependes, né? De senões aí na área tributária, de tanta insegurança e inconstância, né? E aí eu vou pedir, Isis, para você, por favor, se apresentar de novo, porque a gente pode ter aí uma turma que está participando só hoje. Para aqueles que participaram ontem, vou pedir um pouquinho de paciência, se for um pouquinho repetitivo nesse começo, mas logo, logo a gente já entra aí para discutir os resultados da pesquisa da parte de carreira. Boa tarde, Isis. Boa tarde, Ana. Super prazer de novo. Vou repetir também para quem já estava aqui. Ainda é um prazer ter a Ana Lídia aqui com a gente. Para a gente ela é uma referência também nesse mercado como profissional. Vou ver se eu falo alguma coisa a mais do que eu falei ontem sobre mim, que daí é alguma coisa nova. Não fica tão repetitivo para quem já participou ontem e está participando hoje. Pessoal, eu sou a Isis, sou uma das fundadoras da Arquivei. Hoje eu olho para o time de operações da empresa, então que tem vendas, parceria, sucesso do cliente, são áreas que eu olho e invisto maior tempo em cima disso. Sou engenheira de produção, como a Ana Lídia disse. Na minha carreira, na verdade, eu sempre tive uma tendência muito grande para lado acadêmico e principalmente em manufatura, usinagem, alta velocidade, absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, mas sim ainda trago um conceito da engenharia de produção, de desenvolvimento de produto, até para o meu modo de pensar como empreendedora, o modo de agir das próprias áreas de operação dentro da empresa. Então, eu vejo muita soma do perfil de engenheira entrando no empreendedorismo e também entrando em negócios, né? Não só como empreendedorismo, mas como execução. Até uma coisa que eu espero que a gente consiga até trazer hoje, a gente vai ter um bate-papo muito aberto e trazer essas, para onde a gente está indo, o que está sendo importante olhar em relação a carreiras. E eu acho que esse exemplo do meu caso aqui de ser engenheira, estando numa área, trabalhando numa empresa de tecnologia, junto com vendas também, que geralmente a gente não associa engenharia a vendas também, ao sucesso do cliente, além do mercado tech, que é o mercado dos nossos clientes, eu acho que essa mistura mostra muito do que a gente vai ver na carreira, né? Então, acho que é só uma deixa, até para a gente discutir depois sobre isso no meio da discussão.
Mas é isso, eu tô super empolgada de estar aqui nesse evento com o Dutex também, uma empresa incrível, que tem uma proposta muito parecida, que depois eu conto um pouquinho sobre as duas para vocês. Vi que tem várias pessoas que estavam aqui ontem, muito feliz de vocês voltarem, espero que vocês voltem todos os dias, que agora a gente começou a entrar mais em detalhe, né, do assunto da pesquisa. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com você também, Ana. Eu também. E sabe o que eu acho muito bacana, Isis? Esse perfil de empreendedor não é algo que a gente está acostumado em techs, né? Em techs a gente tem umas carreiras mais congeladas. Você ia para o corporativo, para o Big Four, para escritório, né? Ou para escritório de advocacia ou de contabilidade. E de repente entra aí uma gente nova querendo empreender, né? Que é a história aí da Arquiveia do Dutex. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais para a gente de como que surge isso. É muito bacana, porque essa veia de empreendedor, ela faz parte da carreira, seja você empreendedor ou seja você advogado corporativo. Exato. Tem um quê de iniciativa, de pensar diferente, que é muito de um perfil de empreendedor, que não é algo que a gente, primeiro, não estava acostumado antes no Brasil, e está muito menos acostumado, acho que na área de techs, porque a gente não é algo antigo, algo novo para a gente isso, não é? Eu concordo, e até uma coisa, empreendedorismo é um negócio super difícil de se medir, né? A gente consegue perceber ele, a gente consegue ver quando ele está presente. Concordo com você e vou ressaltar o que você falou, que é muito importante. Você não é só empreendedor se você criou uma empresa ou é dono de uma empresa. Pelo contrário, eu vejo exemplos maravilhosos dentro da própria Arquivei mesmo de empreendedores atuando na sua área, sendo empreendedor daquela área. E eu acho que tem algumas características que a gente consegue perceber. No meu caso, na minha história, eu não fui percebendo o que estava acontecendo. Hoje eu olho, vejo que sou empreendedora, vejo o que eu consegui conquistar nisso, mas muitas vezes você não percebe. E eu acho que isso é muito... não sei se alguém vai discordar de mim, mas isso é uma característica já do empreendedor, que o empreendedor ele acaba focando bastante no qual é o propósito dele, qual é a missão dele, ele junta uma coisa com a execução, né? Então, o propósito mais execução, muitas vezes ele leva ao empreendedorismo. Então, você tem que ter essas duas coisas juntas. E até vou puxar uma coisa, antes de eu falar sobre a Arquiveia do Dutex, que a gente discutiu ontem também, que eu achei interessante, é pensar, quando a gente está falando de techs, eu até trouxe um tema que eu vou voltar a esse tema hoje também, sobre a nova geração entrando em techs, né? Eu acho que tem muito a ver também com o techs não estar acostumado ao empreendedorismo. As duas coisas, de alguma forma, elas têm uma relação, porque a gente fala do empreendedorismo, você precisa ter um propósito muito forte, porque senão você só simplesmente criou uma empresa para ganhar dinheiro e é isso. Agora, quando você tem o propósito, você se torna um empreendedor, você leva aquela empresa para frente, você leva ela para as alturas, você inspira uma galera junto com você. E quando a gente está falando da nova geração, que está vindo agora, e que está dando uma misturada com a geração que está no mercado de techs hoje, eles trazem isso neles, eles trazem essa sede por propósito, de querer ver propósito em tudo. E eu não acho que techs não tem propósito. Eu acho que muitas vezes a gente entrou no automático na execução pela complexidade que a gente tem mesmo em techs no Brasil hoje, e a gente esquece do propósito. Então, a gente focou muito na execução, sem ser propósito. E eu acho que essa vai ser uma boa mudança para essa nova geração, uma boa mudança para trazer o empreendedorismo para techs também, mostrar que é possível. Até vou emendar aqui, Ana, até para explicar, vou juntar o empreendedorismo aqui com a Arquiveia do Dutex, né? Porque eu acho que são ótimos exemplos de ter um propósito e conseguir executar isso bem. As duas empresas, eu vou falar pela Dutex aqui também, que eu admiro pra caramba, que as duas empresas, elas nasceram de algumas condições adversas que o país, em especial, apresenta. Primeira coisa, a gente tem uma complexidade tributária altíssima. A gente tem uma coisa que funciona aqui, que funciona muito bem, na verdade, no Brasil, comparado com o resto dos outros países, que é o nosso sistema de coleta de impostos, né? Como o governo coleta impostos hoje. Então, hoje o Brasil é referência para isso. Tem vários países que estão vindo nessa
nessa tendência de copiar o projeto SPED, né, de conseguir padronizar todos os documentos do Brasil, do país, até para conseguir ter um controle maior sobre impostos pagos ou não pagos, enfim, quem está fazendo alguma coisa errada ou não. Então, eu vejo esses dois cenários, né, o Brasil avançado tecnologicamente, quando o assunto é impostos, pagamento de impostos, e uma burocracia enorme. O fato do Brasil estar avançado nisso não diminui essa burocracia, muitas vezes aumenta essa burocracia. E a Arquivei entra com esse propósito de transformar a burocracia que a gente tem hoje relacionada a documento fiscal eletrônico em oportunidade. A gente olha para o documento, a gente vê muita oportunidade nele, porque a gente vê um dado super estruturado, cheio de informação rica para várias áreas, não só para a área tributária, ou só a área contábil, por exemplo, de um escritório. A gente vê informação rica e a gente não vê ninguém usando. A gente vê todo mundo correndo contra o tempo para usar esses documentos só para obrigações acessórias, né? Então, a Arquivei, para a gente conseguir transformar essa burocracia em oportunidade, a gente tem que ajudar na burocracia. Então, primeira coisa, a gente ajuda na burocracia, fazendo monitoramento desses documentos direto da Cefaz, deixando toda a estrutura fácil de ser buscado, de gerar qualquer tipo de relatório, de etiquetar, ou seja, deixa de uma forma super gerenciável para vários usuários dentro da empresa, para você ter tempo, depois que você faz isso, você ter tempo de olhar para aquele dado e transformar ele em oportunidade, né? Fazer com que ele trabalhe para você. E quando a gente olha para a Dutex, não foge muito disso também. A gente está falando de olhar para esse mercado burocrático ao extremo e trazer uma forma de como a gente melhora as rotinas fiscais que as empresas têm. Então, é uma plataforma de RPA fiscal que consegue ajudar nos processos, no dia a dia das obrigações fiscais que a gente tem que entregar. Então, pagamento de tributos, a gente também tem a consulta agilizada de CND, a gente tem notificação automatizada e organização de DTE, enfim, um grupo de coisas que facilita o dia a dia de quem está nessa área. E são duas empresas super jovens, uma de 2014, outra de 2018, ambas de interior de São Paulo. No caso do Tex é Grande São Paulo ali, mas não é a capital, a gente geralmente escreve isso na capital. Então, pessoas super jovens de tecnologia que se apaixonaram pelo mercado Tex, que acharam uma grande oportunidade de empreender. A gente gosta de problema, quando a gente vê um problema, a gente vê a oportunidade, e é isso que a gente está fazendo, e agora de mãos dadas para fazer esse evento e conseguir estar mais próximo ainda desse público. Joia, que bacana. Eu me lembro que eu participo do Fórum SPED, do Confeb, da Live, há muito tempo, né? E no início, a hora que a gente tinha a apresentação ali do pessoal de startups, era uma coisa menorzinha, pequenininha, as empresas estavam ali, né, engatinhando ainda. E isso tomou um corpo muito grande em pouco tempo, né? Então, assim, a mudança é muito rápida do mercado. E aí o profissional precisa se adaptar a essa mudança tão rápida, né? E aí, por isso que a gente trouxe aqui o Thiago Coimbra, que é Head of né? Head de RH, de recursos humanos. As pessoas deixam cada vez mais os títulos dos cargos mais difíceis, né? Para quem precisa apresentar. Então, eu vou simplificar um pouquinho. O Thiago é Head aí de recursos humanos, a cabeça de recursos humanos da empresa Arquivei. Tem uma carreira de muito tempo em RH, de outros setores, não só de Tex, e isso vai ajudar a gente muito, porque, muito embora a gente esteja falando de forma direcionada para Tex, a habilidade, a multi-habilidade é uma das características importantes, e buscar o que os outros profissionais já fizeram e deu certo vai nos ajudar bastante. Então, queria apresentar aí para vocês Thiago Coimbra e pedir para que você fale um pouquinho de você, Thiago. Se apresenta aí para o nosso time, que, já vou até te falar, o Gustavo Zottini, que estava aqui ontem, né? O Gustavo já falou aqui da questão de ser empreendedor, de ter cabeça de dono, né? O Ariovaldo não veio ontem. Ariovaldo, dá uma olhada lá para quem não veio, como o Ariovaldo tem gravado, tá? E boa tarde aí para todo mundo. Por favor, aproveitem aí, enquanto a gente está conversando com o Thiago, com a Isis, façam as suas perguntas. Não é algo
normal e tão tranquilo a gente ter alguém tão fera em RH, disposição, separou um tempo gigante para falar aqui com a gente. Então, assim, vamos aproveitar essa experiência do Thiago ao máximo. Eu já tenho umas 10 perguntas aqui, Thiago. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ana. Sem pressão, né? Sem pressão. Eu vi um vídeo do Seinfeld uma vez, ele falou que ele teve uma briga gigante com um apresentador de um stand-up, apresentou a entrada dele como: agora vocês vão ver o melhor comediante do mundo. E aí a plateia já começa: vamos ver se ele é bom mesmo, né? É o melhor. Depois dessa introdução toda, eu tô com o dobro da pressão. Mas obrigado demais pelo convite, voltando agora ao sério, fiquei super feliz de poder participar, de ter recebido o convite, inclusive, até pelo que você falou, né, eu tenho passagem por vários outros mercados, e hoje, na Arquivei, que envolvida com Tex, e ao mesmo tempo uma empresa de tecnologia, que também talvez tenha questões que acrescentem, para quem já está envolvido bastante aí no mundo de Tex, talvez eu consiga trazer alguma visão que acrescente. Eu sou RH desde 2008, estou na Arquivei há 2 anos, e o lance de ser cabeça do RH, na verdade, na Arquivei é uma cabeça compartilhada, assim, é um bicho de 7 cabeças que pensam iguais, porque é uma empresa, é um mundo à parte, é um jeito de trabalhar em que as lideranças são muito voltadas para todas as questões de pessoas. Quando eu cheguei à Arquivei, já tinha muita coisa bastante madura na cabeça dos líderes, em particular dos founders, né, incluindo, em particular, a Isis, e a gente bate muita bola, e tudo que é feito no RH é feito a várias mãos, né, com os founders, com o Dani também, que é nosso diretor financeiro e business strategist. Então, é um jeito de pensar o RH também, de ser uma função compartilhada das lideranças dos times, de fazer com que o que a gente entende pela nossa cultura seja presente em cada pessoa, em cada atividade. E eu acabei entrando nisso porque você falou o lance de ser cabeça do RH, né? Mas de fato não é uma responsabilidade exclusiva e ao mesmo tempo não é um mérito exclusivo, né? É um trabalho que a gente faz a várias mãos dentro da Arquivei, com o maior prazer. Sobre mim, passei aí, como a Ana estava comentando, por outras áreas também. A minha formação original é comunicação, e eu comecei como recursos humanos em empresas de comunicação, passei por outras frentes de tecnologia também, algumas andanças dentro e fora do país, e aí há 2 anos tenho o privilégio de estar na Arquivei, e, enfim, dando uma solidificada no time agora, também trabalhando com várias outras frentes, coisas que a gente estava ansioso para fazer aí há algum tempo, e vamos conseguir crescer ainda mais, tanto o RH quanto a atuação do RH dentro da Arquivei. E acho que é isso. Não sei se eu vou colocar muitos detalhes aqui, mas estou super aberto aí para as perguntas de todos vocês. Ai, show de bola, show de bola. Eu já tenho uma pergunta aqui que não é minha, não conta nas minhas 10 perguntas, tá? As minhas 10 perguntas estão guardadinhas aqui. Mas tem uma pergunta que a Fabiana encaminhou para a gente, e eu acho que ela representa muito, né? Esse medo que a gente tem hoje, essa tensão, essa preocupação. E eu acho super bacana a gente estar falando nesses dias seguidos, né? A gente deu um panorama ontem, está falando de carreira, a gente vai falar de automação, contactless amanhã, Pix, porque toda essa parte de tecnologia e automação causa esse desconforto, essa preocupação em relação à carreira, né? Tanto que Fabiana pergunta para a gente, e aí, a profissão de contador daqui uns 3 anos vai entrar em extinção? A gente vai virar, né, panda? Não vai mais ter carreira para contador? Fala um pouquinho dessa previsão para a gente. Muito pelo contrário. A primeira pergunta, você vê, é uma preocupação mesmo de todo mundo. Super, e eu imagino, inclusive, também é uma preocupação de 1000 áreas. Direito, por exemplo, né? Inteligência artificial entrou com tudo no direito também, e várias outras frentes de mercado.
E a resposta, assim, não é só a minha opinião, é o que a gente enxerga no mercado até hoje, em várias áreas que a tecnologia entrando, a tecnologia, ela cria emprego, ela cria oportunidade, ela cria várias coisas. O que ela tira, o que ela assume a responsabilidade, mesmo com inteligência artificial, a inteligência artificial reconhece padrões e oferece uma resposta que repete determinados padrões. Então, quando a gente está falando da tecnologia invadindo determinadas áreas, sim, coisas processuais repetitivas e que não precisam de uma daquilo que nos torna humanos, né? A tecnologia entra e ela cria novas possibilidades, porque a gente deixa de desperdiçar tempo, que é um dos bordões da Arquivei, com uma série de coisas que não exatamente agregam valor, precisam ser feitas, mas não agregam o valor. Enquanto que, na medida que você tem essas coisas, essas dores de cabeça e processos repetitivos, etc., resolvidos, sendo facilitados, né? O tempo do profissional passa a ser empenhado em coisas que não só trazem muito mais valor para a empresa, mas trazem muito mais valor para o profissional também. É na hora que você pega o seu conhecimento e, em vez de você ficar repetindo processos, você vai usar a sua criatividade, você vai usar o seu espírito de inovação, você vai enxergar situações lá dentro e propostas que tragam valor para o seu cliente, para a sua empresa, para os seus clientes, para as pessoas com quem você trabalha, né? Hoje a gente trabalha na Arquivei, por exemplo, vou citar o caso de uma pessoa que é um especialista fiscal, que é o Edu. O Edu trabalhava estruturando operações fiscais. Isso é absolutamente complexo, envolve uma série de pormenores, envolve uma série não é só cálculo, né? Envolve toda a parte de sutilezas para onde a empresa está direcionando, quais outros interesses estão envolvidos e tal. Eu não vou falar com muita propriedade do mundo tech, eu não vou entrar muito em detalhe, porque todo mundo aqui é muito fera do ramo, e eu sou de humanas. Então, eu vou... Sou de humanas é ótimo, miçangas, exato, né? eu sou de humanas e miçangas. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente vê replicada em uma série de outras áreas. Vou citar um exemplo besta, tá? Eu venho da área de comunicação. Quando surgiu o rádio, disseram que ia acabar o teatro. Quando surgiu o cinema, disseram que ia acabar o rádio. Quando surgiu a TV, disseram que ia acabar o cinema. E, na verdade, a gente multiplica a forma de fazer as coisas cada vez melhor. Então, por exemplo, quando o cinema era mudo, tinha orquestras no cinema, depois surgiu o som do cinema. Pô, acabou com o emprego de muita gente? Não, pelo contrário, surgiu uma série de empregos relacionados à parte de produção de áudio, enfim, tem todo um mercado por trás disso, eu não sei quem é familiarizado ou não, mas a tecnologia, ela cria novas fronteiras e ela puxa as pessoas para atuarem num nível mais sofisticado. As pessoas que já estão trabalhando dentro do mundo tax, vão ser puxadas para um novo nível que talvez seja até muito mais interessante de se trabalhar e agregue mais valor para você como pessoa. Estou começando a me repetir aqui, então acho que basicamente era essa a minha visão, que se deixar falando, eu não paro mais. Mas você acha que endereçou a questão? Faz Deixa sentido? eu até completar, eu concordo, vou até colocar de uma outra forma, uma forma até grosseira de ver isso. Eu concordo com tudo que o Thiago falou, mas uma coisa que eu gosto como eu gosto até de citar esse tema, essa pergunta é a pergunta mais feita, assim, sempre que o assunto é contábil, fiscal, tax, essa é uma pergunta que vem. E uma coisa que eu gosto de falar é, sim, vai acabar provavelmente o que você faz hoje, ou todas as funções que você faz hoje, que acabam se criando novas, então você acaba se adaptando. A gente tem que passar por eternas adaptações, a gente fica o tempo todo se adaptando, melhorando, então é compreensível que gere um medo, um desconforto da mudança, do que vem pela frente, a partir do momento que eu não estou fazendo mais aquele operacional, o que eu vou fazer, né? O que significa fazer estratégico, né? Que é bonito falar, né? Que a gente para do operacional e vai para o estratégico, mas o que significa fazer isso, né? Vou dar um exemplo de uma coisa boba, que muitas vezes a pessoa não sabe como ela muda essa chavinha. Muitas vezes você não precisa ter conhecimento técnico, enfim,
entender de sistemas, tecnologia para conseguir mudar. Muitas vezes você saber fazer as perguntas certas, né? Primeiro, voltando para aquele ponto lá que eu falei do propósito, você sabe qual é a missão do seu negócio, qual é o seu propósito. Você saber fazer as perguntas certas ao longo desse caminho já te coloca em outro patamar. Porque esse é o que nos faz ser humanos, até que o Thiago falou. Então, a gente sabe fazer as perguntas certas, a gente tem uma capacidade muito grande de conseguir usar a tecnologia, de conseguir usar os dados a nosso favor. Então, essa é a mudança, é como a gente consegue fazer essa transição. Então, não significa, que eu vejo que muita gente tem medo, não significa que todo mundo vai ter que virar técnico, né? Que vai todo mundo ter que entrar em curso de sistemas de informação, ciências da computação, não precisa disso. A gente só precisa olhar para as coisas de uma forma diferente. E, Ana, eu tinha até visto na pesquisa, que foi a primeira coisa que eu quis ver na pesquisa, que era aquela pergunta sobre possibilidade de crescimento dentro da empresa, que me chamou a atenção, que 70% das pessoas que responderam à pesquisa responderam que vem a possibilidade de oportunidade de crescimento na empresa de média para baixa. Ou seja, a maioria não vê muita oportunidade. E eu acho que é associado a esse medo. Eu não sei qual é a leitura de vocês. Foi uma percepção que eu tive ao ver essa resposta. O que você acha, Ana? Joia, deixa eu aproveitar o teu gancho e falar o seguinte. Uma coisa que eu achei muito legal hoje e muito bacana em relação à pesquisa é a seguinte: a gente está muito acostumado a discutir carreira de techs a partir daquilo do que nos sugerem, né? O pessoal de RH, o pessoal que está no mercado, os headhunters, olha, vocês precisam ter esse skill, vocês precisam caminhar, né? Tem até uma pergunta aqui interessante: ó, o que eu preciso ter aí no CV para chamar, né? Para brilhar aí no pessoal da Arquivei. Então, a gente está sempre analisando carreira de techs, olhando para aquilo que a gente precisa ter. E essa pesquisa, ela não foi uma pesquisa direcionada para os gestores de RH, para os headhunters. Ela é uma pesquisa de quem está no dia a dia de techs. Então, ela é um atestado, ela é uma constatação do que a gente está sentindo. E eu fiquei impressionadíssima, né? Falando de novo, a pesquisa vai estar liberada, toda ela, o e-book bonitinho, sexta-feira, e a gente vai discutir ela aqui um pouquinho, mas todo mundo está super à disposição aí. Pode perguntar no chat se tiver alguma dúvida mais específica. Mas a gente vai falar ela um pouquinho mais aberta e depois a gente distribui ela na sexta-feira. E essa pesquisa deixou muito claro que a gente está um pouco longe disso, né? Se você tem aí, como você disse, 70% respondendo que não vê perspectiva de crescimento, como é que você vai conseguir ter um propósito? Como é que você vai conseguir buscar uma motivação, né? Acho que é a Isis que está aqui no chat, falou, vamos falar mais um pouquinho de propósito. Mas se você está numa empresa com essa visão de que eu não tenho espaço aqui dentro, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como crescer, o que vai te motivar a buscar esse propósito, né? A gente vai ter que ficar pulando de empresa para empresa o tempo todo? Então, puxando aí essas respostas da pesquisa, que depois eu queria até que você entrasse um pouquinho mais em detalhes, isso ficou muito claro, né? Então, vamos tentar, conversando e aproveitando a presença do Thiago, juntar o que a gente viu de constatado na pesquisa, né? O que a gente está sentindo na pele, quais as nossas dores e o que será que a gente pode fazer para tentar modificar isso um pouco? Onde que a gente busca isso, né? Você colocou, por exemplo, que a gente não precisa ser expert em tecnologia, mas a gente precisa mudar o olhar que a gente tem para a tecnologia. Eu ia falar mindset, mas eu não gosto dessa palavra, acho que ela ficou muito batida. Acabaram com a palavra, né? Ficou muito clichê. Mas a gente precisa mudar o jeito de olhar, né, para a tecnologia. Tem até uma colocação aqui no chat que eu achei interessante do Natan, e obrigada pela tua colocação, Natan, porque ela transmite muito o que a gente ainda tem de receio, né? A gente ainda não tem dinheiro para investir em tecnologia. E a gente ainda vai ficar no operacional muito tempo, mas a gente precisa começar a enxergar que a tecnologia está ficando mais barata. À medida que você tem novas empresas, startups, mais concorrentes, vai gente, né? Antigamente você tinha o quê? Um SAP gigante, caríssimo,
qualquer relatório que você precisasse tirar diferente daquilo que era todos os dias os mesmos relatórios, tinha que customizar, custava uma fortuna, demorava meses. Né? Eu estou na carreira de Tex há 25 anos, não parece, porque eu gasto muito com cremes franceses caríssimos. Mas eu estou há muito tempo aqui, na minha época não tinha nem internet. E o SAP era, né, o TOTUS, nem tinha TOTUS na época, era DataSul. Era extremamente engessado. A gente não conseguia mudar um relatório sem pagar uma fortuna. Hoje, se bobear, eu consigo no Excel tirar relatórios a partir do SPED que eu quebro, eu consigo quebrar o SPED usando uma ferramenta, consigo gerar um monte de informação com uma tabela dinâmica, consigo ter vários prestadores de serviço de informática que nascem aqui, né, dessa visão de startup, me gerando outros relatórios, outros indicadores. Então, pelo menos uma visão mais otimista aí de futuro é que sim, vai ficar cada vez mais acessível, né, o custo disso. Concorda, Isis? Concordo muito, e eu falei uma vez num evento, acho que foi ano passado, não sei, ou 2019, não lembro bem, que comparando, bem na linha do que você falou, comparando o uso de tecnologia para pessoa física e para pessoa jurídica, né? A gente acaba, quando a gente está num negócio, a gente acaba seguindo a tendência da pessoa física. A pessoa física, acontecem as coisas primeiro com pessoa física do que com pessoa jurídica. A adaptação é mais rápida na pessoa física. E quando a gente olha o nosso histórico de pessoa física, a gente veio de internet e sistemas caríssimos e para poucos, e difíceis de usar. Depois a gente começou a baratear, mas ainda era difícil de usar, né? Era barato, tinha até os internets gratuitas, e-mails gratuitos e tal, só que eram super complexos. Exato. E eram super complexos, mas era de graça. E a gente chegou numa fase, teve várias no meio do caminho, mas cortando o caminho aqui, a gente chegou numa fase na pessoa física que a gente precisa de qualidade muito boa e tem que ser barato. E a gente paga mensal. A gente entrou no modo de assinatura, né? No modelo de assinaturas. Tudo a gente faz assinatura. Então, praticamente, tenho certeza que pelo menos 90% de quem está vendo aqui com a gente é adepto de Netflix, Spotify, enfim, qualquer um desses sistemas que são extremamente bons, com super qualidade. Você não precisa abrir chamado para nenhum deles, você não fica entrando em contato com o suporte e você paga pouco. Então, é qualidade com um preço baixo. Por quê? Porque eles são escaláveis, eles conseguem vender bastante, então eles têm força suficiente para manter essa qualidade e um preço baixo. E quando a gente olha para a empresa, a gente está nesse caminho, obviamente num passo muito mais lento do que de pessoa física, mas a gente já começa a ver pequena empresa, e eu vou ressaltar o que você falou, tem muita pequena empresa já usando ERP 100% na nuvem, totalmente online, que eles não pagam muito caro, gente. Quando a gente pensa em o ganho que tem em relação ao valor que você paga, é muito barato. Tem muita empresa se organizando que sai do Excel para ir para sistemas desse tipo, ou o próprio Arcvale do Tex. E agora o que a gente está vendo, então, as pequenas empresas, elas estão entrando, estão mais adeptas a isso, e as próprias grandes empresas estão assinando serviços de startup que o custo tem um custo-benefício muito bom, né? Então, o custo é baixo perto do que eles estão acostumados. Vou pegar o exemplo da SAP aí, que é perfeito esse exemplo, né? É o custo que o pessoal está acostumado, é a mão de obra que a galera está acostumada, é o medo, né, de trazer um sistema novo para a empresa. Então, a gente está vendo as coisas mudarem. Então, até eu vi o comentário do Natan, acredito, eu concordo, eu ressalto isso, a tecnologia está ficando cada vez mais disponível, mais barata e de uma forma mais fácil, mas também concordo com você, Natan, que eu acho que a gente ainda, óbvio que a gente ainda vai ter empresas que vão ter espaço para as pessoas mais operacionais, para funções mais operacionais, o caminho da evolução é esse mesmo. A gente tem pode ser que diminua em algumas empresas, mas dependendo do perfil da empresa, ainda continue por mais um tempo. Eu só acho legal a gente ter na mente para onde a gente está indo, até para a gente conseguir olhar para quem a gente quer ser nesse cenário, né? Mesmo que a gente demore um tempinho para chegar, qual é o meu papel lá dentro desse cenário? Eu vou ser que tipo de profissional, né? O que eu vou desempenhar nesse cenário? Enfim, eu concordo, Ana, sem dúvida. Vou aproveitar aqui o gancho da pergunta do Natan com uma observação aqui, que eu acho que foi o Gustavo. O Gustavo colocou aqui a tecnologia aliada, sim,
Mas assusta competir com essa galera jovem que vive no computador. Dá um medo de ficar ultrapassado. E aí vou pedir um help para o Thiago, né? O que é, qual que é o, né? Como que a gente começa a trabalhar com tecnologia, muito embora a gente ache que ela é aliada, mas de uma forma mais natural, menos assustadora. Eu, particularmente, que tenho filhos entrando na adolescência, tenho esse motivador. Eu não quero ser aquela mãe ultrapassada, né, sabe? Precisa de alguma ajuda no celular e fala, filho, que eu não quero. Eu tenho meu orgulho próprio. Então, no meu caso, Gustavo, o que me faz, né, se eu não posso com eles, eu me junto a eles. Então, assim, eu tenho muito medo de ficar para trás dos meus filhos que já chegam, né, eles têm essa facilidade de digitar com o dedão, eu não tenho. Então, às vezes eu mando coisa errada, porque eu tenho o dedão lerdo e grosso. Na minha época, a gente usava o dedão só para dar joinha, né? Mas eu tento me alinhar, estar junto, né? Até por uma questão de, enfim. Dá uma dica para a gente, Thiago, para esse pessoal de techs que está começando a incorporar a tecnologia no seu dia a dia. Na prática, o que a gente faz? Olha, eu vou misturar, eu já queria dar um pitaco na pergunta anterior, então já vou misturar as duas coisas. Se você achar, porque as duas respostas estão conectadas, tá? Se você achar ao final que eu não enderecei exatamente o que você queria, como parte prática e tal, dá mais uma cutucada que eu sigo. Pode deixar. Eu vou começar da parte que você puxou da pesquisa, que 70% estavam vendo pouca perspectiva, né? Eu tive acesso ali à pesquisa e nesse gráfico eu achei interessante que o bloco que mais tem gente é o bloco que respondeu que médio. Estão surgindo algumas oportunidades. E, inclusive, eles estavam falando que na anotação ao lado tinha a época da Covid deu uma travada nisso e agora estavam surgindo oportunidades. Então, esse 70% depende muito de para que lado você leva o médio, né? Porque se você juntar o pessoal que vê algumas oportunidades, é médio, mas estão surgindo, mas o pessoal que vê altas oportunidades são 60%. Lógico que 40% que não vê oportunidade é muita coisa, é uma fatia muito relevante, mas 60% que vê oportunidades é um excelente, sei lá, é bem expressivo, né? Então, tem oportunidades rolando no mercado pelas respostas que a gente pegou, tem possibilidades, né, de acontecer e mais do que nunca com essa entrada da tecnologia é o grande momento de se destacar e de você mostrar as suas outras características também, né, e onde mais você vai agregar valor uma vez que você não tem aqui fazer as coisas malas do dia a dia, repetitivo. Vou pegar aqui a proposta básica, original do Arquivei, que era simplesmente ter as notas fiscais em tempo real, ser notificado, ter elas arquivadas, né, que até deu origem ao nome, né? Mas a parte mais básica do Arquivei já retira um volume de trabalho de ficar ligando atrás de cliente, de fornecedor, de etc., atrás de documentos fiscais, e aí é documento de transporte, etc., e organizar isso de uma forma que seja funcional, e aí quando você está falando de uma empresa muito grande, o volume de documentos é um absurdo, e aí conseguir indexar campos, etc. Então, uma forma da gente conseguir se atrair até um pouco pela tecnologia, ao contrário de uma ameaça, é quando você olha o seu dia a dia e fala, meu, graças a Deus, porque eu não tenho que ficar ligando para fornecedor. Agora eu vou fazer o que eu realmente tenho que fazer, e aí sim vem a parte de você olhar de novo para você, a velha história da zona de conforto, né? A gente conseguiu evitar o mindset, mas a zona de conforto eu vou trazer de qualquer forma. Cara, eu tô proeficiente em fazer o que eu faço aqui. Eu tô super confortável, eu conheço, eu já sei de cor o telefone do meu fornecedor, eu ligo, eu sei com quem eu grito, com quem que eu sou gentil. Tudo bem, mas não é isso que vai fazer você crescer, né? Você não vai ser o líder do time de cobrança de documentos fiscais dos fornecedores, né? E aí vem a parte
que a gente teve uma pergunta aqui no chat de o que mais brilha no currículo que vai para a Arquivei. Eu acho que isso é uma pergunta que não vale só para a Arquivei, e até quando a gente fala Arquivei, a gente tem N áreas dentro da Arquivei, né? Então, o que mais brilha de fato para um currículo que vem para a Arquivei, definitivamente não é o currículo. Para nós, a parte... em primeiro lugar, de cultura, de definitivamente a pessoa estar alinhado com os nossos valores e trabalhar muito próximo da forma com que a gente entende que é ético, que respeita os valores que a gente pratica no dia a dia, etc. E a segunda coisa que a gente vai são skills comportamentais. E isso está refletido na pesquisa. Lá está falando de gestão do tempo, lá está falando de resolução de problema. E quando a gente fala resolução de problema, às vezes dá a impressão de ser apagador de incêndio, como a gente estava falando agora há pouco, numa conversa antes dessa daqui. Mas resolução de problema não é você simplesmente pegar e fazer uma coisa de execução. Muito pelo contrário, resolução de problema é muito mais você conseguir olhar, parar, respirar e olhar de fora e falar, cara, o que é uma coisa que eu tenho que fazer? Você se programar para fazer isso, você saber os nãos que você diz, é muito mais... vou usar de novo o estratégico, mas é assim que você começa a botar o pé no estratégico, né? Assim que você começa a se organizar, assim que você começa a ver como é que eu tomo essa decisão. Como é que eu vou saber se essa decisão foi boa ou ruim? Putz, eu tenho que ter algum indicador que me diga se eu tive sucesso ou não nisso. E aí você começa a se edificar dessa maneira. E eu estou falando isso até pegando um gancho aqui do perfil de quem respondeu a pesquisa. Eu acho que o grupo que mais tinha era os analistas júniores, tinha vários outros níveis dentro da pesquisa, um volume grande de pessoas que não estavam em posição de liderança. E isso é muito legal, porque quando a gente começa a olhar como é que eu vou trabalhar os skills que eu vou precisar quando a tecnologia chegando, ainda mais agora num cenário que a tecnologia está acessível, está barata, então mesmo empresas pequenas conseguem incluir a tecnologia no dia a dia, o melhor momento para você começar a se preparar para uma atuação mais estratégica, não é o momento que você chegou na posição de liderança, né? Você não precisa esperar estar lá. Aliás, é péssimo se você só for começar a pensar nisso quando você já for responsável por isso. Mas quando eu era analista, por exemplo, era muito mais fácil organizar, estruturar as coisas estrategicamente, primeiro, porque não é sua obrigação. Se você está começando a pensar, organizar as coisas em sistemas, não só você vai entregar isso para alguém que é responsável por isso, você vai ajudar a sua área, vai ajudar o seu gestor, e você vai saltar aos olhos dessa pessoa definitivamente, como essa pessoa também vai te dar devolutivas, vai te orientar a fazer isso melhor, e você vai crescendo para quando você assumir uma liderança, você está preparado para isso. Mas também porque nesse momento você está inserido dentro da atividade de execução. Então, quando você faz uma coisa, você não é responsável por fazer aquilo, então você faz com muito mais leveza e muito menos pressa, e ao mesmo tempo você está facilitando a sua vida e você está começando a reenxergar aquela atividade que você faz. E aí é aquela coisa, não é necessariamente reenxergar a carreira e tentar achar um buraco para fazer alguma coisa nova porque chegou a tecnologia. Na verdade, é você conseguir olhar essa tecnologia com, cara, tudo isso daqui eu consigo... como o pessoal estava falando, né, usar como meu aliado, eu consigo parar de desperdiçar cabelos brancos, ou fios de cabelo, né, se ainda não estiverem ficando branco, mas às vezes caem, os meus caíram, correndo atrás de coisas que pode automatizar para mim, e a minha vida é muito melhor, porque você começa a entregar mais valor, você consegue enxergar mais valor em você, e você consegue enxergar novas dimensões para a sua carreira, ao mesmo tempo que, obviamente, tem gente vendo o que você está fazendo, você está entregando isso para um gestor, você está ajudando o processo que ele é responsável a fazer, trazendo a sua visão, se é você que está no dia a dia, então facilita muitas coisas, e isso vai facilitar o seu caminho. Isso vale para a Tex, vale para qualquer carreira. Mas, em particular, endereçando aí a pergunta que o pessoal estava fazendo e trazendo um pouco para a prática, eu acho que isso é um bom filão para se pegar, ainda pensando naquilo das oportunidades também, o que mais brilha num currículo, isso vai valer para qualquer carreira. Estratégia, né? Ô Isis, eu queria te pedir uma gentileza, porque depois eu queria até puxar, tem tanto comentário bacana aqui no chat, mas antes de puxar esse comentário, a gente estava conversando sobre a pesquisa
e sobre aquela, né, as principais características que esse profissional está se enxergando. Fala um pouquinho da gente, né? Eu me lembro que a primeira era ser um resolvedor de problemas. Fala um pouquinho para a gente, porque eu fiquei muito chocada, na verdade, com o resultado da pesquisa, porque a hora que a gente põe ali o perfil de como essas pessoas de techs estão se sentindo, né? Fica muito nítido, Thiago, que a gente precisa buscar isso mais, né? Eu me lembro que era resolver problemas. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Falo. Deixa eu abrir aqui a pesquisa que está do meu lado para eu passar os dados com mais clareza para vocês. Olha que engraçado, tem duas perguntas, Ana, da pesquisa que a gente fez. Uma é da característica, né, das funções que a gente tem atualmente na área de techs, e a segunda é o que o mercado vai exigir, o que eles veem como futuro. E eu vou trazer as duas, porque me chamou a atenção algumas mudanças, tá? E eu até fiquei pensando em cima disso, a gente até antecipou um pouquinho, depois acho que é legal até ouvir a sua opinião em cima disso, já que você está no mercado também, está falando com muitos profissionais. Então, vamos lá. Quando a gente está falando das características, as habilidades mais exigidas do profissional de techs atualmente, vou falar as 5 primeiras, tá? Porque tem várias outras, e eu vou falar as últimas, que eu achei interessante isso também. As primeiras, então, tá lá. Resolução de problemas, estourando na frente. Trabalho em equipe, a segunda. Gestão de tempo, a terceira. Pensamento crítico, a quarta. São 4 pontos que eu acho super necessários. Me chamou a atenção das últimas aqui, né? As últimas, qualquer coisa depois eu volto, tá? Para fixar. E lembrando que todo mundo vai ter essa pesquisa no final das lives, tá? Na sexta-feira. O que eu achei interessante dos últimos lugares que caiu nos últimos lugares: inovação, inteligência emocional e, em último mesmo, flexibilidade, que também me chamou a atenção. Eu achei curioso a flexibilidade ser a menos importante das habilidades que a gente tem dentro da área de techs. E olha a inversão que acontece. Quando a pergunta ela muda, ela passa para ser as habilidades que serão exigidas, em primeiro lugar ainda está lá resolução de problemas. Então, resolução de problemas está ali na frente, ela continua, ela se mantém na frente. Vem depois gestão de tempo, que também já estava entre as principais, e flexibilidade, que era a última, ela se torna a terceira, seguido depois de trabalho em equipe e pensamento crítico. E até vou puxar uma discussão que a gente estava tendo minutos antes da gente começar a live, que eu acho legal a gente continuar aqui. Queria ouvir de você, Ana, o que você pensa em relação a resolução de problemas. Ela aparece tanto no que a gente tem hoje, quanto no que eles veem para o futuro, né? Onde eles acham que vai ser exigido. Como que você vê isso? É interessantíssimo isso em techs, né? E aí o Thiago nos ajuda até com outras áreas, mas em techs isso é muito frequente. Depois a gente eu já vou puxar aqui do pessoal do chat, mas antes de fazer essa colocação do que eu tô tentando maturar aí dessa pesquisa, eu queria colocar aqui, olha, que eu acho que tem muito a ver o que a Fabiana Alves Barreto Oliveira colocou aqui para a gente também, da questão da mudança de cultura, né? Que a mudança de cultura é possível, mas ela é demorada, que depende de uma série de situações, de diretorias, de áreas envolvidas, especialmente em empresa familiar. Eu concordo com você, Fabiana, mas tem 2 questões aqui que eu queria colocar. Uma é a interferência externa, a segunda é a interferência interna. Quando eu for falar da interferência interna, Isis, eu puxo essa questão da pesquisa, tá? Mas tem uma interferência externa aqui, Fabiana, que é muito relevante. As coisas mudam independente da gente. Então, vai chegar uma hora que alguma empresa familiar ou ela muda ou ela morre, né? Pode ser que a velocidade não seja tão rápida, dependendo de qual segmento essa empresa está. Um exemplo que eu gosto muito é a Natura, indústria de cosméticos, né? Há algum tempo, a Natura teve como pilar de vendas a questão da consultora, né? Você não conseguia comprar a Natura em lugar algum, exceto se você tivesse uma pessoa consultora de vendas, e aí você ia no caderninho,
fazia a anotação, fazia o seu pedido, depois de uns 15 dias você recebia o seu produto. E a Natura sempre teve ali como, né, veia e essência esse tipo de venda, porque privilegiava um contato, né? O ter alguém conversando, vendo teu cabelo, tua pele, indicando, etc. A sociedade mudou, a Natura não queria mudar, né? Eles relutaram e a gente via isso nos relatórios da administração, em conversa com o time interno, eles não tinham a ideia de mudar, mas eles não tiveram opção, porque a sociedade mudou, né? As mulheres não têm mais tempo de encontrar com as consultoras. Quando, Isis, que você vai conversar com uma consultora da Natura, quando eu vejo que o shampoo acabou, eu já tenho que comprar, eu preciso dele no dia seguinte. Não dá tempo de falar com a consultora, bater um papo, esperar 15 dias para chegar. Então, assim, você ter, primeiro, pronta entrega era uma coisa muito relevante, que não era uma linha de venda, e segundo, e-commerce, né, que aí veio pandemia e pronto. Quem achava que não precisava de e-commerce, porque as relações eram melhores pessoais, esquece. Ou você tem e-commerce ou você não tem mais nada. Então, tem esse fator externo, Fabiana, que vem, queira ou não, você vai ter que mudar, né? Dependendo do teu segmento, isso vai demorar um pouco mais ou menos, mas não vai ter opção, né? E isso é muito rápido hoje em dia, cada vez mais rápido, né? E uma segunda questão que é o interno, né? Não necessariamente a empresa mudou, não necessariamente esse fator externo mudou, mas o interno precisa mudar. E como que a gente trabalha isso, né? Essa pesquisa, quando ela coloca resolvedor de problemas, trabalho em equipe, né? Em tributário não tem como, é muita coisa, se você não tiver ajuda, você não consegue, mas a gestão do tempo está junto com o trabalho em equipe. Qual que é a minha leitura disso, da pesquisa e do meu dia a dia ali com os alunos, né, na live? A gente acaba passando o tempo todo resolvendo o pepino, resolvendo o problema, correndo atrás do tempo, porque essa sensação de que nunca dá tempo é sempre muito constante. Então, se você está sempre resolvendo o problema com essa sensação de que está sempre, né, tudo muito tumultuado, uma coisa em cima da outra, você sente a necessidade de resolver problemas e ter uma gestão de tempo, né? E aí, eu vejo isso bastante, eu vejo isso até como um desabafo em alguns alunos, né? A gente perde um dia inteiro resolvendo um problema de uma nota fiscal, resolvendo um problema de um contrato, de uma questão, e vai um dia inteiro no pós, né? O pessoal da logística resolveu fazer isso, fazer aquilo outro, saiu entregando de um jeito, e você vai correr atrás para resolver o que o time da logística saiu fazendo sem falar contigo. Isso ainda é muito nosso dia a dia, a pesquisa está mostrando isso, né? Então, assim, a gente quer ser resolvedor de problemas? Ou a gente quer ser quem previne os problemas? Se eu quero começar a ter essa cabeça de estrategista, como o Thiago colocou, eu preciso começar a olhar para os problemas, não para resolvê-los, mas para evitá-los. Como é que eu vou evitar um problema ao invés de resolver? Primeiro eu preciso ter tempo, né? Para ter processo, para avaliar o porquê que aquilo aconteceu, para sugerir melhoria, para fazer um processo preventivo e evitar que ele aconteça. Então, nesse ponto, a automação pode ajudar, porque se eu tiver melhores relatórios, se eu tiver ferramenta, se eu estou olhando para a tecnologia com mais carinho, com mais abertura, né, eu começo a incorporar ela no meu dia a dia. E aí, sem usar a palavra mindset, tá? Mas é mudar o olhar mesmo, né? E não é natural da gente, não é natural. Às vezes eu dou aula 4 dias seguidos, né? Em alguns cursos intensivos. Por 4 dias seguidos, a pessoa senta no mesmo lugar. Ela chegou, ela escolheu a segunda fileira do canto esquerdo, ela senta ali. No dia seguinte, ela vai sentar no mesmo lugar. No terceiro dia, se alguém sentar no lugar dela, ela se sente até ofendida, né? Por quê? Porque você não quer mudar, você já escolheu aquilo no primeiro dia, a gente se acostuma com muita rapidez às coisas. Então, revisitar processo, usar tecnologia, incorporar tecnologia, exige um esforço de mudança, que é o que o Thiago estava comentando. Peraí, eu tenho que parar, tenho que ter uma visão mais estratégica, eu preciso ser líder, não,
eu posso fazer isso em pequenas coisas. Se eu começar a fazer isso em pequenas coisas, eu vou adquirindo esse hábito, né? Eu posso fazer isso diferente, eu posso fazer isso melhor no Excel, ou eu posso mudar do Excel e fazer uma macro, eu posso sair de uma macro para uma ferramenta, eu tenho um outro software que pode me ajudar nisso. E fazendo isso devagarzinho, né? De dentro para fora daí, Fabiana, talvez a sua empresa ainda não tenha mudado, ainda não tenha sofrido aí esse impacto da sociedade, mas aí é um lado de dentro para fora, né? Me preocupa muito a gente ser resolvedor de problemas. Eu gostaria sempre que tributário fosse evitador de problemas e criador de oportunidades, né? Que a gente tivesse sentado junto com o pessoal de logística, melhorando a nossa comunicação, né? Que eu acho que faltou aqui nos skills, né? Naquilo que a gente quer ser do futuro, é a comunicação, tem que melhorar, não tem jeito. Isso é um ponto fraco, a gente falou isso ontem, né? Henrique reforçou, o Thiago reforçou. Então, assim, se eu tenho uma melhoria de comunicação, eu tenho relação interpessoal com o pessoal da logística, eu tenho um pensamento estratégico junto com eles, talvez eu consiga evitar que tenha um problema futuro que eu vou ter que resolver correndo atrás do tempo, e só a gente vai ficando exausto, né? E a gente vai ficando exausto e a carreira de Tex fica cada vez mais pesada, né? Falei demais? Desculpa. Não, de jeito nenhum. Eu vou até pegar um gancho no que você falou. Eu não, também Marcelo escreveu, desculpa, Isis, perdão. Mas imagina, essa foi ótima. Marcelo escreveu, sou eu na vida. Tamo junto, Marcelo. Mas até pegando esse gancho, eu senti falta dessas coisas também. Eu senti falta de pontos como comunicação ali na frente. Eu acho até que muitas vezes o ser resolvedor de problemas ali, como ele apareceu tudo, eu acho que até talvez tenha interpretações diferentes entre uma pessoa e outra do que esse resolvedor de problema, mas eu acho que o termo é tão forte que eu gosto da provocação que você fez, sabe? Se é isso que a gente quer ser mesmo, se a gente não quer evitar problemas, trazer oportunidade. Muitas vezes, mesmo se você quando você pensa em resolver problemas, você tá achando que é evitar, talvez uma mudança só nesse termo já mude o jeito que você encara as coisas, já mude o jeito que você encara o seu dia a dia, as suas tarefas, como você olha para o futuro. Enfim, e eu vou emendar uma coisa com a outra. Eu vi uma pergunta da Paula Cadan aqui. Eu vou emendar duas coisas, porque Paula, eu vou roubar a sua pergunta, enfiar uma no meio, porque a sua pergunta aqui, ela pergunta, ó, Ana, Isis e Thiago, se atualizam em relação à tecnologia? Como vocês se atualizam em relação à tecnologia? Fazem cursos, leem blogs? Paula, essa também foi uma pergunta da pesquisa, tá? A gente tem umas respostas relacionadas a isso, mas eu queria transferir essa pergunta para a Ana e para o Thiago, porque o que eu reparei aqui? Eu vou até abrir a pesquisa para citar para vocês, pelo menos os principais aqui, os principais canais de atualização, tá? Então, em primeiro lugar aqui, para o profissional de Tex, tá? Tá blogs e conteúdos da internet. O segundo tá webinars e eventos online. O terceiro, canais oficiais do governo. Eu senti, depois disso a gente começa a ter EAD, consultoria especializada, EAD, e no final a gente tem cursos presenciais e livros. E uma coisa que me chamou a atenção, a gente tem uma mania de pensar que quando a gente está na área de tecnologia, no caso de uma startup como a Arquivei, que obviamente a gente se nutre muito de coisas que estão aí disponíveis online, né? Tanto eventos online, material online, é da nossa natureza buscar muita coisa desse tipo. Mas não é só da natureza de tecnologia. Eu vi que Tex teve, eu não sei se isso é uma inversão, se sempre foi assim, ou se não foi. Até eu quero deixar essa pergunta para você, Ana, em relação ao mercado de Tex, a esse comportamento, e principalmente na Live University. Como você vê isso, né? Como vocês também se adaptaram, vocês também vão se adaptando e vocês vão provocando esse profissional, né, para começar a ser mais que um evitador, mais que um resolvedor de problemas e por aí vai. Primeiro, eu queria saber da sua visão em relação a esses canais e como você se atualiza. Depois, queria ver do Thiago, se ele também tem visto isso, porque quando a gente fala de treinamento de time dentro da empresa, essas coisas mudaram, né? Muitas vezes a galera chega com uma expectativa de que a empresa vai investir em MBA presencial, ou só cursos presenciais, e a gente sentiu uma inversão dessa, não só em Tex, a gente sentiu uma inversão dessa no nosso mercado também.
Joia. Só fazer senão, né, esse resolvedor de problemas, eu quis colocar esse contexto, não que a gente não vá ter, né, a gente, por mais compliance que você tem, em tributário não tem zero risco, sempre vai ter algum, né, vez ou outra dá algum problema. O ideal seria a gente diminuir a frequência disso, e na verdade o meu comentário foi bem um desabafo, tá, porque eu tive aí 5 anos de gerência na área tributária, e meu dia a dia era assim mesmo, era muito sofrido, eu até sonhava com nota fiscal à noite, eu tinha pesadelo, né, porque não tinha como buscar o material, não tinha estrutura de nota para fazer, e chega uma hora que você, né, então isso era muito dia a dia, né, e eu vejo hoje como consultora também, às vezes eu tenho alguma demanda de cliente, e eu sou a última numa escala de e-mails, que já passou por 10 pessoas, passou por compras, passou por isso, veio né, o fornecedor falou isso, o outro falou isso, veio aquilo, bateu aquilo, e quando chegou para mim, você falou, poxa, como é que eu vou resolver isso agora? Né, se lá no começo podia ter começado diferente. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo com a gente. Né? Então, um resolvedor de problemas existe mesmo, mas seria bacana a gente começar a pensar e falar, ok, resolvi esse, mas não vamos mais ter esse problema, vamos ter problemas novos. Pelo menos vamos tentar eliminar que eu tenho o mesmo problema sempre, porque daí eu preciso automatizar um processo, eu preciso mudar alguma coisa na essência. E ter problemas novos me traz aí uma observação que eu queria colocar para responder essa pergunta, Isis. A gente tem informação demais, tá? A gente não tem falta de fonte de informação. O que você tem de blogs, de live, pelo amor de Deus, o pessoal até brinca que você vai abrir a geladeira, tem uma live lá dentro, né? E-books, tem muita coisa de graça, né? É disponível, graças à internet, gente. Nossa, é coisa fabulosa, uma coisa fabulosa. O Marco está aqui, ó, sessão nostalgia, lendo IOBs há 33 anos. Marco, eu era assistente administrativo da Arthur Andersen, eu trabalhava na biblioteca, e eu era a pessoa que arrumava a IOB, atualizava a IOB, né? Long time ago, né? Bom, com esse mundo de informação, o que eu acho muito importante, e é o que a gente faz na live, e por isso que eu sou apaixonada por aquela universidade, a gente precisa aprender a aprender. O que é isso? Eu preciso absorver informação, não é só ter informação. Então, eu preciso selecionar um blog que tenha uma linguagem que me atraia o suficiente para que eu leia prestando atenção. Porque é a coisa mais comum. Você começar a ler, no 3º parágrafo, você nem lembra mais do que você está lendo. Então, assim, você tem blogs que você se identifica, aquele tipo, né, eu não quero fazer merchan, não é isso, mas eu, por exemplo, gosto mais de uma linguagem mais jornalista do que jurídica. Eu, Ana Lídia, tá? Então, eu gosto mais de ler o Jota do que ler alguns sites muito técnicos, porque me atrai mais. Então, se me atrai mais, eu vou prestar mais atenção, eu vou absorver mais. Então, aprender a aprender. Como é que eu vou absorver mais informação nesse mundo cheio? Primeiro, buscar coisas que se identifiquem mais comigo. Uma coisa que eu acho super importante para quem está em Tax, a gente tem que ler muito, é saber ler, né? Tem até curso de leitura dinâmica, ou enfim, porque como é que eu leio? Então, eu leio e faço mapa mental, então, independente do que for, jurisprudência, o que for, se eu não conseguir fazer um mapa mental, não adianta. Então, os sites que já trazem um organograma, um e-book, que já traz isso, me ajuda muito. Então, são esses que eu mais uso, tá? Os que têm uma linguagem mais próxima ali, mais jornalista, os que traem isso mais em diagramas, em organogramas, porque isso me facilita o aprendizado. Se eu começar a ler um texto corrido com uma linguagem muito técnica e difícil, eu vou dispersar, né? Nem dá tempo. Então, essas são essas fontes que eu mais uso para me manter atualizada. Sobre tecnologia, eu amo tecnologia. Eu amo, eu não tenho essa nostalgia de falar, na minha época tinha queimado. Tinha queimado porque não tinha videogame, porque se tivesse videogame, eu ia passar o dia inteiro jogando videogame. Então, eu gosto, tá? Eu sempre gostei. Então, eu fuço muito, gosto, e aí tem muita coisa
disponível, tem muito tutorial, tem problema no Excel, eu resolvo puxando, né, videozinho da Microsoft. Então, eu vou buscando tecnologia assim, tá? Um pouco no meu dia a dia, ele mais na marra. Uma outra coisa que eu faço, então, são 3, né? Buscar coisas que se pareçam mais comigo. Eu vou, para fins de tecnologia, eu vou caçando esses tutoriais mais diretos também, para entender alguma coisa. Eu não tinha ideia do que era blockchain até outro dia, fui buscar num desses tutoriais uma pessoa que eu gosto para tentar entender o que era. E uma coisa também, ler, né? Ler e fazer mapa mental e fazer essa questão de organograma. E a terceira coisa, eu busco informação em outras áreas, Isis. Eu acho que eu me canso um pouco também só de techs, né? Então, eu gosto de puxar cursos de outras áreas, inteligência de mercado, de como falar em público, pessoal de vendas. Eu vou mais para esse tipo de material até do que só ficar, né, assistindo live de CARF, assistindo live... eu gosto também, mas eu tento diversificar um pouco. É onde eu busco aí para estar mais atualizada. Só deixa eu me intrometer aqui. Eu queria já dar um pitaco na pergunta anterior, nós estávamos terminando, e aí casou muito com o que vocês perguntaram agora, com o que a Isis perguntou, inclusive. Então, eu vou fazer de novo, eu vou emendar da anterior para aqui. Quando a gente estava falando, né, de como... na prática, né, como se ambientar com tecnologia, eu gostei muito do que a Ana falou agora, que é de outras áreas, porque inclusive quando a gente fala de tecnologia não é só código, né, não é só software, é tecnologia em gestão, é uma técnica nova, uma forma nova de fazer, né, citar que sejam os processos ágeis, que já não é um trem tão novo assim, né, mas é uma forma de explicar o que também é tecnologia, né? E aí você pode pegar de outras áreas, tem o design thinking, que é um negócio que veio do design, mas que são formas de enxergar as coisas. Então, essa multidisciplinaridade combina com o que eu ia falar aquela hora também, que uma forma de você começar a se destacar, começar a se aparecer, as coisas que se destacam no currículo, que não estão no currículo, que eu estava falando, casando com a pergunta agora de como se atualiza em tecnologia, um comentário bem RH que eu ia fazer para vocês é: peçam ajuda, que é uma coisa que às vezes... Não sei, às vezes eu estou falando porque foi a minha história também, mas eu sei que é uma questão para muita gente, de ter que trazer as coisas, de ter que saber as coisas, de ter que fazer as coisas bem feitas da primeira vez. A gente tinha no nosso DNA da Arquivei, um dos 7 itens era antes feito que perfeito, né? Que é uma coisa que a gente usa ainda informalmente até hoje, que é, cara, se você está num ambiente, como eu até estava falando, às vezes você nem está numa posição de liderança, então você tem a prerrogativa de errar, de fazer alguma coisa, de dar o próximo passo num caráter totalmente experimental e com muito menos responsabilidade no erro. Pô, você tem alguém na empresa que faz alguma coisa que você está achando interessante, que organiza as coisas de uma forma boa, que faz gestão do time de uma forma diferente, que organiza o tempo bem. Você fala, cara, não é possível, esse cara tem responsabilidade pra caramba, tem um time enorme, mas 6 da tarde cai a caneta e ele cuida da vida pessoal dele. Como é que ele faz? Eu tô aqui, eu não consigo. Qualquer uma dessas coisas, peça ajuda. Aí, puxando um pouco para a pergunta anterior, por quê? Cara, em primeiro lugar, você vai aprender de quem está fazendo bem feito, você vai ganhar possivelmente um mentor, as pessoas, às vezes não, mas no geral gostam de poder passar para frente uma coisa que elas penaram para aprender e estão fazendo com sucesso, então é muito provável que a pessoa queira te ajudar. Você tenta implementar na sua vida e você leva de volta para ela e fala, cara, eu estou fazendo desse jeito, o que você acha? Você vai ganhando insights maiores e você vai aparecendo como uma pessoa que tem potencial para mais, uma pessoa que está procurando crescer e está procurando dar os próximos passos. Trazendo para a questão de agora, de como você se atualiza, vou falar, eu não sou um cara tecnológico, eu sou, de novo, de humanas.
Eu adoro tecnologia, mas depois que eu entrei na Arquivei, o meu gosto por tecnologia exponencializou, assim. Eu não era um cara que gostava de tecnologia, apesar de já ter trabalhado no ramo. E aí eu volto para o mesmo ponto de peça ajuda. Onde eu mais tirei informação legal foi fazendo benchmark com outros RHs, foi fazendo benchmark com o pessoal da Endeavor, foi fazendo benchmark dentro da Arquivei. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na Arquivei, eu sou recursos humanos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra numa empresa que está começando um RH é recrutamento. O que a gente mais fez no nosso primeiro ano foi recrutamento e seleção, recrutamento e seleção. Para eu entender a melhor forma da gente atrair os talentos e entender a melhor forma de vender cada uma das áreas e expor o que elas são de fato, para ver quem combinava com a gente, foi chegar no pé da Isis, que é responsável por toda a estrutura de vendas, relacionamento com o cliente, falar, Zi, para você montar tudo isso de vendas, quais foram os livros que você leu? O que foi importante para você montar o seu discurso de venda? Foi ou não foi? Isis está aí para não deixar mentir. Fui falar com o Rodrigão, que na época era o gerente de Field Sales, entendi todo a estratégia de comunicação deles, que é uma venda consultiva, que é uma coisa super honesta, transparente com o cliente, que é justamente você... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas peguei todas as manhas de um case de sucesso que tinha dentro da empresa, que não tinha nada a ver com RH, que é uma área de vendas, que é uma máquina de vendas sensacional, uma área de relacionamento com o cliente, que é um valor incrível que a gente tem dentro da Arquivei, que é uma área super reconhecida também dentro da Arquivei. Fui entender o que eles fazem de bom, porque eu vendo e eu me relaciono com o cliente. Então, o benchmark dentro da Arquivei com pessoas que eu admiro super, como a Isis, como o Renato, como a Chames, como outras pessoas que hoje nem estão na Arquivei, como a Giovana, que está lá, também me trouxe muita atualização. O próprio Bruno, que é founder, que é membro do nosso conselho, o Bruno é um cara que está sempre se atualizando, está sempre vendo novidades sobre qualquer assunto ligado à empresa, então é pessoas, é tecnologia, é venda, qualquer coisa ele está fuçando, então cola nele, vê o que ele segue no Medium, por exemplo, quem são os autores que ele lê, o que esses caras publicaram, quando ele compartilha um artigo, o que esse cara que fez o artigo escreveu além desse artigo, né? Que volta no aspecto de pedir ajuda, porque no final das contas, como a Ana bem colocou, o que não falta são fontes, e às vezes você pegar de gente que você admira, saber quais foram as fontes dela, perguntar para pessoas que estão fazendo o que você faz também, estão batendo a cabeça nos mesmos lugares. E aí, isso voltando aí para a tecnologia como software, como código, mesma coisa, as ferramentas que a gente vem buscando, a gente faz algumas buscas, mas o mais comum que eu faço é mesmo quando eu começo por uma busca antes do benchmark, quando eu faço as buscas, eu falo, cara, eu tô com esses softwares aqui na mão, falo nos meus grupos, né, de WhatsApp, de pessoas de RH, eu tô com esses softwares aqui na mão, alguém já usou? Alguém sabe se realmente ele entrega o que ele está se propondo a entregar? É bom, não é bom? O que mais que vocês pesquisaram no lugar? E daí vem muita informação legal, e vem muita informação de pesquisa esse daqui, e aí você vai ver, e às vezes é um troço que, aliás, nem é conhecido do mercado, e, pô, tem um custo-benefício ótimo e tal. Então, resumindo todas essas coisas que eu falei, peça ajuda para quem quer que seja, para pares, para pessoas de outras áreas, para pessoas de outras empresas, se comunica, porque assim também você cria um networking de trocar informações legais. Você vai ver, depois de você começar a pedir ajuda, o quanto que as pessoas depois vão pedir ajuda para você. É o que mais acontece. Coisas que eu procurei há 2 anos atrás, eu recebo mensagem de outros RHs, eu lembro que um tempo atrás estava fazendo um benchmark sobre tal coisa, qual foi a conclusão, né? Você tem o resultado da pesquisa ainda e tal, e você acaba se posicionando um pouco como referência também. Então, para quem está procurando oportunidades ali, que via que tinha uma oportunidade, ou ainda acha que não tem, é um dos bons caminhos também. Excelente. Pô, a gente podia ficar até amanhã falando, hein? Conseguiria fácil fazer isso. Tem ninguém Mas amanhã tímido tem nessa mais, conversa. né? Mas amanhã estamos juntos de novo. Amanhã a gente vai falar de automação, contactless, acaba sempre, os temas são sempre muito ligados, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Então, falar sobre essas ferramentas que vão nos ajudar a ser um estrategista, um pensador, né? Uma pessoa flexível, né? Porque para você
conseguir essa flexibilidade que a gente tanto quer, né? Você precisa juntar ali aquele propósito, criatividade, né? Esse gás, tudo. Então, acho que conhecer essas novas tecnologias, com essa visão mais carinhosa, mais aberta, né? De que elas podem nos ajudar, vai ser muito legal nas próximas lives. E vou ficar esperando todo mundo. Olha, o chat aqui tá bombando, tá fantástico. O próprio pessoal falando e respondendo e trocando informação, muito bacana, né? A Fabiana está dizendo aqui que vai copiar sua expressão, Thiago, que feito é melhor que perfeito. Daí para ela vai se sentir menos frustrada no fim do dia, tá certo, Fabiana. Tá certíssimo, né? Então é isso, Isis. Quer colocar alguma coisa para a gente encerrando? Porque já é 4h15 quase. Não, eu acho que, por mim, assim, enfim, nós três aqui somos extremamente extrovertidos e a gente pode falar até amanhã mesmo, sem dúvida alguma. Tinham várias coisas que seriam legal conversar. Eu vi algumas perguntas até que a gente não conseguiu passar 100% delas, mas eu queria agradecer todo mundo. Eu queria só deixar duas perguntas de provocação para vocês. Ninguém precisa responder, é só para a galera que está assistindo pensar em cima, dormir em cima disso. Uma pergunta delas, que tem muito a ver com tudo que a gente falou de carreira, é olhando para vocês, antes de ser esse profissional que vocês são, de estarem ou dentro de empresa, ou dentro do escritório, advocacia, jurídico, contábil, tanto faz. Antes disso, quando vocês iniciaram a carreira, né, ou do curso superior, ou de pós-graduação, enfim, quando vocês pensaram nisso, era isso que vocês imaginariam que vocês estariam fazendo, né? O que foi motivador para vocês entrarem nessa carreira, e se isso vocês conseguiram se contemplar, né? Vocês exercem e vocês têm o impacto que vocês imaginariam que teriam. Essa é uma pergunta que eu queria deixar para todo mundo. Essa é uma pergunta que eu gosto de me fazer o tempo todo, e isso me inspira para ser uma melhor profissional, enfim, para escolher os caminhos da minha carreira, né? Porque a gente constrói nossa própria carreira. E o segundo, que é o que a gente estava falando também de propósito, é para vocês pensarem com o time de vocês, olhando para a missão da empresa de vocês ou do escritório que vocês estão. Qual é a missão do papel de vocês dentro da empresa, do papel ou da área? Porque uma vez que vocês pensam nisso, vocês conseguem entender qual é o propósito de vocês, da área mesmo, de techs, dentro da empresa ou dentro do escritório, fica muito mais fácil para vocês se comunicarem com outras áreas, porque vocês começam a se comunicar falando do propósito, mostrando o impacto, vocês já começam a deixar tudo muito mais próximo. Se a outra área não tiver esse propósito, vocês conseguem, inclusive, provocar essa outra área para eles pensarem qual é o propósito deles. Então, eu queria só deixar essas duas coisas com vocês, para vocês pensarem, e agradecer a presença de todos vocês. Estou muito feliz com esse chat bombando aqui. Eu estou o tempo todo lendo, presa nesse chat aqui. Estou achando o máximo. Inclusive, teve um super elogio aqui, Thiago. Falaram que você é inspirador. O Gustavo Zottini falou que você é inspirador. Pronto, você vai embora com essa hoje. Olha que demais. Muito obrigado. Vou até pedir umas férias aqui. É a galera de humanas, né? Obrigado demais, pessoal. Aproveitando já o gancho para agradecer de novo o convite. Foi muito legal, também dá vontade de falar demais, mas principalmente porque a gente vê vocês colocando as perguntas e dá vontade de trazer alguma coisa, de alguma forma ver vocês também, enfim, que tá muito interessante o papo. Eu fico super à disposição para quando vocês quiserem, e obrigado demais pela oportunidade. É muito gostoso trocar ideia e trocar percepções e conseguir ver as interações de vocês aqui. Só rapidão, então, antes da gente terminar, o Luiz está pedindo aqui para a gente ver a colocação dele. E só antes, rapidinho, Luiz, eu coloquei um link aqui dos comentários de 2 entrevistas da live, mas aí são de headhunters, tá? É diferente do foco da pesquisa, falando aí do que se busca em profissional de techs, é bem bacana, tá? São vídeos curtinhos, muito legal de assistir. Eu coloquei aqui no chat o link para vocês. O Luiz está colocando aqui que tem uma dificuldade nos dias atuais, que as pessoas não querem pensar, aí fica complicado explicar a razão da informação que você precisa. É comunicação mesmo, e que ajuda, né, Luiz, às vezes, tentar
se comunicar usando as palavras que a pessoa está acostumada a ouvir, não aquelas que a gente está acostumado a usar, né, com bastante empatia, talvez ajude, e às vezes não ajuda mesmo, porque nem sempre as pessoas são tão legais assim, né? Tem hora que, é verdade, por mais propósito que a gente tenha, tem gente que é difícil de lidar mesmo, por mais propósito, motivação que a gente tem, às vezes é a empresa que não combina com a gente também, né? Então, isso também é uma percepção que a gente precisa ter. Eu gosto de uma headhunter que ela coloca que no final do dia, você precisa ter tido mais alegrias do que chateações, né? Então, você está no lugar certo, porque vai ter chateação, não tem jeito. Né? Ninguém é tão utópico de imaginar que o de texto vai ser lindo, gente, é texto, pelo amor de Deus. Mas no fim do dia você precisa ter tido mais alegrias do que, né, decepções, ou pelo menos ao longo da semana, não vai ser todo dia, mas essa conta não pode ser tão negativa, né? Diga, Thiago, vou passar para ti, depois a gente já fecha. Muito rápido mesmo, eu queria só acrescentar um negócio nesse, as pessoas não querem pensar, né, Luiz? Faz todo sentido você ter enxergado isso e talvez você tenha passado essa situação. Queria acrescentar só um detalhe. Às vezes você pode ter perguntado para a pessoa errada, de fato. Às vezes pode ter sido a pessoa certa numa época que ele, enfim, está passando por qualquer dificuldade, um baita estresse, alguma coisa, e não está podendo. Mas às vezes, e aí é uma questão de você, de novo, né, puxar a tua autorresponsabilidade nesse processo. Às vezes a pessoa está enxergando alguma coisa que você ainda não está, sobre o que você perguntou para ela. Às vezes ela está querendo te mostrar que não é aquela informação, que não é esse o caminho, que você está investindo em uma coisa errada. Às vezes é questão de fato de você abrir também o que você está enxergando que é o seu interesse. Dá para a gente falar horas disso, assim, eu adoro parte de psicologia e tal, apesar de não ser psicólogo. Mas você também está aberto para ouvir o que a pessoa tem para entregar. Porque se de fato ela é uma referência que você está buscando, a gente está partindo do pressuposto que ela tem alguma coisa ali que você ainda não tem e ela está tendo sucesso nisso. Então obviamente, vai ter gente que não vai querer te ajudar por N motivos, porque não é da pessoa ou porque é o momento. Mas pode ser, às vezes é justamente isso, assim. Às vezes a pessoa está te questionando porque ela quer entender melhor e quer te orientar de alguma forma que faça mais sentido. Só isso. Valeu, pessoal. Isso aí. E eu concordo também, viu, só fechando aí essa questão, Thiago, com o desabafo do Luiz, porque realmente tax é muito complicado, o fisco não necessariamente nos ajuda, né? Ele até colocou o exemplo de você ter a mesma NCM para shampoo de gente e de animal, é verdade, a gente lida com coisas pesadas no dia a dia, então reforçar tudo isso que a gente está colocando aqui é muito importante, porque a matéria-prima do nosso dia a dia é difícil. Interpretar a legislação, colocá-la dentro do SAP, entender o que o fisco está querendo, o que o judiciário fez ou não fez, lidar com a matéria de tax é muito pesado. Então, o restante a gente precisa tentar cuidar, para chegar no final do dia, né, não tão destruído, ok? Não, Luiz, eu tinha entendido outra coisa da pergunta, você tem razão. O Luiz está colocando uma questão mais técnica que eu concordo contigo, Luiz. A gente tem muita pegadinha em tributário e não é fácil, o dia a dia é complicado mesmo, mas vamos que vamos, não vamos perder a fé, Luiz, não vamos perder a fé, tá bem? E vamos nos encontrar amanhã, então, aqui no mesmo canal, às 3 horas, a gente vai começar a falar de automação, de contactless, junto com o time da Kivei e da Tutex, e agradeço aí muito, Thiago, a participação, tua participação da Isis, muito legal estar esse tempinho aqui com você, você voou, você vê como foi leve, né? Tomara que os nossos dias sejam sempre mais assim, tá bem? Muito obrigada. Ai, joia, incrível, galera. Muito beleza? bom, muito bom. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.